O Japão mobilizou mais de 100 mil pessoas numa operação para resgatar as vítimas do tufão Hagibis, que é a pior tempestade a atingir o país em décadas. O exército ajuda a retirar vítimas de áreas isoladas. 8 cidades foram atingidas pelo Hagibis, que chegou ao país no fim de semana com ventos de 225 quilômetros por hora. A tempestade agora perdeu força, mas ainda causa chuva forte e alagamentos. As autoridades confirmaram 40 mortes, 16 pessoas estão desaparecidas. Straight from a horror movie. No, I'm just saying it looks like one. Wait, And it's moving so fast. look! I know. It's the official Hell vs. Heaven. Ah! Guys, this is real. Wait, Straight from a horror movie. it is? No, I'm just saying it looks like one. Wait, And it's moving so fast. look! I know. It's the official Hell vs. Heaven. Pessoal, hoje visitando Vila Flores, cidadezinha muito linda. E olha só, céu todo cheio dessa teia novamente. É bonito, é lindo, mas a gente sente que tem algo diferente. E ali a gente já pode ver um rastro bem grande se espalhando. E aqui tem outro sendo feito bem agora. Olha lá, aviãozinho fazendo o seu trabalho. Agora, o que estão descarregando ninguém sabe. Notaram um X aqui? Tem esse grandão aqui. Tem esse passando aqui. Temos aqui logo em cima o Sol. Em cima do Sol, vocês estão reparando que tem... Não é essa bolinha aqui não, viu? Ó, essa bolinha aqui é o reflexo, pessoal. Todo mundo que acha que está filmando o Nibiru, isso aqui é reflexo. Olha como ele muda, tá? Não tem nada a ver. O que é engraçado é aqui o Sol e isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. A gente reparou várias vezes no Sol. E cá continuamos nós. O rastro que estava aqui embaixo, agora ele tá aqui, ó. Olha aqui ele. Tá se dissipando aí, hein? Bom, com esse vídeo dá para ter uma ideia, juntamente com o calor das turbinas que desencadeia essa condensação. Mas, porque o assunto poderia parar aí, poderia finalizar aí, mas algumas coisas nos chamam a atenção e agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Uma das coisas são os casos relatados no mundo inteiro. Lá no Arizona, nos Estados Unidos, já foi relatado que sim, foi analisado várias teias
teias, isso mesmo, como se fossem teias de aranha que caíram no solo, caíram do céu para o solo. E as autoridades deram a desculpa de que isso seriam teias de aranhas que, com o vento, eram levadas para longe, caindo então naquele local. A desculpa não colou muito e as pessoas que viram, que notaram que após esses aviões passarem e deixarem o céu também nublado aqui, como o caso do vídeo que eu mostrei, elas levaram esse material que elas repararam que estavam depositado nas plantas para análise. E nessas fibras continham altos níveis de estrôncio, bário e alumínio. Esses são 3 produtos químicos alegadamente usados na engenharia climática, levando os moradores locais a temerem que estejam sendo submetidos sem seu consentimento a experimentos de modificação climática. Isto é um evento interessante. Na plantação do homem, ele tem uma plantação que é coberta com plásticos. E ele começou a filmar este evento. E por causa do plástico é que nós estamos vendo. Se não tivesse o plástico, nós não saberíamos. Para se ter uma ideia, o tufão Hagibis tem mais de 1.400 quilômetros. Preste bastante atenção nesse vídeo, pois ele será revelador. A elite global sempre criou seus métodos, mesmo que seja um método bem doloroso. A intenção é cumprir seus próprios interesses e usam todas as formas possíveis, e uma delas se chama contrails. Contrails. Aquilo que você vê no céu parece fumaça, mas não é. É os rastros brancos deixados no céu por alguns aviões. São como pequenas nuvens, na verdade, formadas pela condensação do vapor de água. O fenômeno é conhecido como trilha ou esteira de condensação. Geralmente, essas nuvens aparecem quando o avião está em uma altitude acima de 8.000 metros e como a temperatura externa abaixo
de 40 graus negativos. Mas vamos para outro lado da história. O assunto poderia parar aí, poderia finalizar aí, mas algumas coisas nos chamam a atenção e agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Uma das coisas são os casos relatados no mundo inteiro. Lá no Arizona, nos Estados Unidos, já foi relatado que sim, foi analisado várias teias, isso mesmo, como se fossem teias de aranha que caíram no solo, caíram do céu para o solo. E as autoridades deram a desculpa de que isso seriam teias de aranhas que com o vento eram levadas para longe, caindo então naquele local. A desculpa não colou muito e as pessoas que viram, que notaram que após esses aviões passarem e deixarem o céu também nublado aqui, como o caso do vídeo que eu mostrei, elas levaram esse material que elas repararam que estavam depositado nas plantas para análise. E nessas fibras continham altos níveis de estrôncio, bário e alumínio. Esses são 3 produtos químicos alegadamente usados na engenharia climática, levando aos moradores locais a temerem que estejam sendo submetidos sem seu consentimento a experimentos de modificação climática.